No segundo livro das Crônicas, capítulo 10, a gente lê a história do rei Roboão e do início frustrado do seu reinado. Por que que Roboão não fez um bom reinado? Aliás, por que que ele nem conseguiu reinar? Ele era filho de Salomão, que era filho de Davi. Era um reinado prometido por Deus, de que se Salomão e seus filhos obedecessem às ordens de Deus, Deus nunca tiraria o reino daquela família. Mas Roboão, que foi o terceiro na dinastia, né? Tinha Davi, depois veio Salomão e aí o terceiro foi Roboão. Roboão tinha um coração endurecido. O que a gente aprende nesse texto, e se você ler o texto todo do capítulo 10 do segundo livro das Crônicas, você vai entender isso, é que conselhos precisam ser seguidos. No entanto, se você busca conselhos, você precisa saber em quem você está buscando esses conselhos. Roboão era um rei jovem e ele tinha os anciãos, que eram os conselheiros de seu pai, Salomão, que o aconselhavam no reino. Quando Salomão morreu, Roboão sabiamente foi em busca de conselhos desses homens sábios, que eram idosos, mas eram experientes. E aí esses homens disseram para Roboão: faça um reinado tranquilo, não é? Acalme-se, seu pai era muito duro com o povo, seja um bom rei. Mas aí vieram os amigos de Roboão, que eram jovens como ele, e que queriam pegar uma farpelinha de vantagem, já que o seu amigo ia assumir o reinado. Então eles disseram assim: olha, vamos fazer o seguinte, cara, sabe o que você faz? Quando o povo vier te perguntar, tinha um cara chamado Jeroboão, que estava representando o povo. E ele vinha a Roboão e ele falava assim: olha, o seu pai era muito duro com a gente, alivia aí um pouquinho a carga, impostos, né? Cobranças, reinado. Aí Roboão mandou Jeroboão esperar 3 dias e voltar. Quando ele voltou, ao invés de ele seguir o conselho dos anciões, que eram anciãos, né? Não sei se você sabe, mas esses dois plurais estão certos. Então, ao invés de ele seguir o conselho dos anciãos, ele resolveu seguir o conselho dos mais jovens, que eram seus amigos e tinham segundas intenções, quando disseram para ele ser duro com o povo. Aí ele vai lá e diz para o povo assim: ó, meu pai era duro com vocês, eu vou ser mais ainda. O dedinho mínimo da minha mão é mais grosso do que o lombo do meu pai. Se ele açoitava vocês com chicotes, eu vou açoitar com escorpiões. E aí foi durão com o povo, mas o povo se rebelou contra ele. Aí deu ruim. Ele podia ser um bom rei, ter um bom reinado, mas seguiu os conselhos errados. Cuidado com conselhos. Essa é a lição que eu quero tirar desse texto para mim e para você. Quem você tem buscado conselhos? Em quem você tem se espelhado? A quem você tem buscado quando precisa de orientações? Busque pessoas idosas, experientes, gente que já viveu o que você está vivendo agora, gente que tem sabedoria para passar para você. Não vá buscar em gente que não tem miolo na cabeça. Cuidado. O ditado diz que se o conselho fosse bom, ele se vendia e não dava, né? Muito bem. Eu acredito que conselho é bom, só que ele tem que vir de pessoas certas. Deus te abençoe, essa é a caminhada de fé. Eu sou o pastor Antônio Ramos. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser.